Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, aqui na nossa igreja nós estaremos dando início agora a uma série de estudos no Credo Apostólico. Esse documento que, aos meus olhos, é um documento muito importante de ser estudado hoje na nossa cristandade, porque no meio dos cristãos nos dias de hoje, onde cada um crê no que quer ou crê no que pensa, o credo ele faz toda a diferença, no sentido de ressaltar o verdadeiro foco do cristianismo. Ele é um documento que fala da Trindade, ele é um documento que fala da obra do Pai, da obra do Filho e da obra do Espírito Santo. E seria de suma importância se hoje pudéssemos, em cada igreja dita evangélica, estudar sobre isso. Nós realmente voltaríamos às bases da nossa fé. No credo apostólico estão de fato as bases da nossa fé. E se você conhece e afirma cada cláusula que se encontra no credo, então você é de fato cristão. Negar, como veremos aqui à frente, negar alguma cláusula do credo é você expor o seu cristianismo a um risco. No credo está aquilo onde os antigos gastavam mais tempo estudando, que são as bases da nossa fé. Hoje em dia parece que nossas doutrinas, nós gastamos tempo em algo mais superficial. Gastamos tempo talvez em discutindo se você é infralapsarianista ou supralapsarianista, arminiano de verdade ou apenas arminiano moderno, se você é calvinista de 5 pontos. E são doutrinas importantes, mas ao olhar para o credo você percebe que o foco é outro. Bem, a título de introdução, nós podemos dizer, vou passar para vocês aqui alguns aspectos do credo. Em primeiro lugar, o credo dos apóstolos, nós podemos também chamá-lo de símbolo dos apóstolos, ou credo apostólico. E esse documento não foi escrito pelos apóstolos. Bem, ele leva esse nome porque ele é baseado na doutrina dos apóstolos e também porque, de acordo com Rufino, dizem que ele começou essa lenda ali entre o ano de 307 e 309. Ele disse que assim que é iniciada a perseguição, os apóstolos começam a cada um escrever uma cláusula. Então, quando se uniu essa cláusula, essas 12 cláusulas, que veremos à frente essa subdivisão do credo, deu origem então ao credo dos apóstolos. É uma lenda muito bonita, só que não é verdadeira. Na verdade, o credo se origina, ele tem origem ali entre o século 200 e séculos 300, aonde nós temos fragmentos nos pais da igreja e em seus escritos, tratando de fragmentos, pequenas fórmulas daquilo que seria o credo dos apóstolos. Por exemplo, nós temos Irineu de Leão, entre 175 e 195, temos Tertuliano, temos Hipólito. Eles nos oferecem confissões de fé com uma estrutura muito similar à do credo. E nós temos aí, podemos citar Justino, como vocês estão vendo aí, cerca de 100 e 165 depois de Cristo. Ele disse: entre os cristãos, no batismo se pronuncia em nome do Pai do Universo e Deus Soberano, em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e em nome do Espírito Santo. Esse de Justino é uma pequena fórmula batismal que se usava entre os cristãos. Também temos Irineu, o bispo de Lyon, também com sua pequena confissão, seu pequeno fragmento.
A Igreja recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em um Espírito Santo, qual através dos profetas proclamou, e no nascimento virginal, a paixão e a ressurreição de entre os mortos, e a ascensão em carne ao céu do amado Cristo Jesus, nosso Senhor, e seu retorno ao céu na glória do Pai para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne de toda a raça humana. Também temos Inácio, em 107, bispo de Antioquia, expunha a doutrina verdadeira contra a heresia docética, e para expor a regra de fé da Igreja usou as seguintes palavras. Esse aí é o documento que Inácio usou. No final do quarto século, quem usa mesmo esse termo é Ambrósio. No final do quarto século, ele vai a um encontro de ministros cristãos em Milão, falar do documento chamado Credo dos Apóstolos. Ele é o primeiro escritor cristão a dar esse nome. O credo, como conhecemos hoje, ele é um produto do século VII, século VIII, na França e na Espanha, quando o imperador Carlos Magno o tornou um documento oficial do cristianismo na França e na Espanha. Eu acho muito interessante a frase de Calvino. Calvino não se importava quem era o autor. Assim diz Calvino nas Institutas. Nele se encontra, resumidamente e de modo claro, toda a história de nossa fé. Nele se encontra, resumida e de modo claro, toda a história de nossa fé. Bem, esse é o documento. Assim diz o Credo dos Apóstolos. Vamos citá-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora segue aí adiante também uma imagem muito interessante do Credo dos Apóstolos, dividido em suas 12 cláusulas. Como você pode ver aí, cada uma especificando algo muito interessante. Primeiro é crer em Deus, o Pai Todo-Poderoso. E aqui é interessante dessas 12 cláusulas, nós podemos fazer até 12 estudos, né? Como disse já Calvino, ali tem a porção resumida da história da nossa fé. Cada cláusula dessa, bem estudada, é ótimo para a edificação da nossa fé. É um meio de estudo até das Escrituras. Se você quiser, caso não tenha algo para estudar no momento, não tenha um sinalizador, uma direção, é uma dica para você estudar. Divida em 12 cláusulas e você vai encontrar respaldo bíblico para toda ela. Eu fico impressionado com a precisão teológica desse documento. Se você se basear por ele para ter um estudo, será um estudo muito sadio para a sua fé. Mais uma frase de Calvino, ele diz o seguinte: esse documento nada contém de doutrina humana. Pelo contrário, é uma coleção de estudos certíssimos das Escrituras. É uma coleção de estudos certíssimos das Escrituras. É praticamente um documento, entre muitas aspas, apenas como uma forma ilustrativa que eu vou dizer, é um documento inspirado. Porque cada frase desse documento não tem nada de doutrina humana. Basta se basear por ele que você vai ter um estudo sadio da sua fé. Linha após linha desse documento tem amparo bíblico. É o mais importante das doutrinas dadas a nós.
E lembre-se que estamos falando dos primórdios da igreja. Nós estamos caminhando num período entre 200, até mesmo, por assim dizer, do primeiro século até o século 800. E os cristãos aqui estão em um ambiente de luta, de tensão, principalmente contra heresias como marcionismo, montanismo, docetismo, gnosticismo, arianismo. Então eles criam esta fórmula que identifica o verdadeiro cristão, com todas as doutrinas de forma mais compactada e sucintas. Havia nesse ambiente também muitas infiltrações. Alguns queriam se batizar com o intuito de espionar os cristãos e até de delatá-los às autoridades. Então, uma forma de você confessar isso aqui era uma forma de você expulsar esse tipo de espião. Bem, eu citei no começo que o credo dos apóstolos se chama também símbolo dos apóstolos. E por quê? Antigamente, os impérios, as legiões romanas, né, naquele período do Império Romano, eles tinham um certo código, um símbolo. O que era? Eles pegavam um vaso de barro e quebravam esse vaso. Então dali eles pegavam partes que se encaixavam do vaso, e cada general saía com um pedaço daquele barro para a batalha. Bem, caso o meu exército tivesse alguma dificuldade ou estava perdendo uma batalha, eu pegava o meu mensageiro e enviava ele com o meu pedaço de vaso até o outro general, até o outro comandante. Então, chegando lá, o meu mensageiro passaria que eu estava precisando de ajuda, e aquele comandante pegaria o vaso, o pedaço do vaso do meu mensageiro, e encaixaria com o dele. Bem, se encaixasse, se fosse partes que se encaixassem, a mensagem é verdadeira. Logo, a mensagem é válida. Então, esse é o símbolo do credo. Se eu como cristão e você como cristão confessamos todo o credo, ou seja, a mensagem é verdadeira. Nós cremos no que é certo. Bem, e a palavra símbolo também no grego, ela tem um significado de marca distintiva. Ou seja, o que marca um cristão? Bem, o credo dos apóstolos é uma marca do verdadeiro cristão. O cristão que confessar cada cláusula daquela é verdadeiro. E a palavra credo dos apóstolos, a palavra credo vem do latim, creio. Ou seja, creio em Deus Pai. Credo in Deum Patrem. Então, por isso credo, ou seja, creio no ensino apostólico, credo dos apóstolos. Bem, vamos aí ao primeiro tópico do nosso estudo. A nossa fé é confessional. Não é difícil perceber que a fé bíblica, a fé do povo de Israel, inclusive, é a fé confessional. Ela é confessional desde o Antigo Testamento. Sempre nós, cristãos, somos instados a declarar, a mostrarem que cremos. O cristianismo não é uma religião de foro íntimo. Não é como o budismo, que diante de uma meditação ou reflexões profundas, nós vamos mostrarem que cremos. Não é. O cristianismo mostra que aquele que crê, ele confessa em palavras. Porque quando você confessa aquilo que você crê, você ilumina a mente do outro. Até então, a outra pessoa fica em trevas. Mas quando você mostra a palavra a ela, você expõe, você confessa, você tira ela das trevas. Temos aí algumas passagens que selecionamos do Antigo Testamento, com fórmulas credais. A Bíblia está cheia desses pequenos traços de confissão diante do que está acontecendo. Bem, em Êxodo 15, aí, do 1 ao 18, nós temos o cântico de Moisés, que é a confiança do povo em Deus. A confiança dele que tirou todo o seu povo do Egito para essa nova caminhada. Nós temos Deuteronômio 6, do 20 ao 25. Nós temos o Shema, que é o Deuteronômio 6, de 4 a 9. Inclusive, vamos ler o Shema para percebermos. Vamos lá, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Além de ser uma confissão de fé, também nos lembra muito um catecismo, né? Aqui está dando umas dicas de como vamos ensinar os nossos filhos, como ensinaremos aí a palavra. Também temos outras passagens aí, como Deuteronômio 26 também. A fé de Israel é uma fé confessante. Viram como é que é simples você encontrar passagens na Bíblia? Bem, e no Novo Testamento, a palavra confissão e suas variações ficam muito mais claras. Por exemplo, temos aí algumas passagens para você consultar, para você abrir sua Bíblia e ler. Mateus 10, 32 a 33. Aquele que me confessa diante dos homens, aquele que me confessa, a palavra é bem clara. Aquele que me nega também será negado diante dos anjos do meu Pai. Temos Romanos 10, de 9 a 10. Vejam o texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Percebam que aqui já contém uma fórmula do credo, né? Perceberam? Verso 9. Jesus como Senhor, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Bem claro, né? E entre outras temos Hebreus 4,14 e Hebreus 10, 23. Olha o que diz lá em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Palavra bem clara, né? Guardemos firmes a confissão. E lembre-se, o ambiente aqui é um ambiente de perseguição e intenção. E os cristãos estão sendo chamados a manterem firmes na fé, manterem firme sua confissão. E isso é um período da igreja muito, muito sério. Ali nas suas primeiras décadas, né, da igreja, ela é conhecida como a Era dos Mártires. Você confessar ser cristão era assinar uma carta de morte. A realidade era essa. Hoje em dia nós vivemos numa grande paz, né? Você, até uns anos atrás, até ser evangélico era quase que um status. Ou naquele período era diferente. Ser evangélico era servir de tocha para iluminar as ruas de Roma, né? As ruas daquele período. Alguns escritores dizem até inclusive que usavam-se, né, aquele termo pejorativamente, dizendo que os cristãos não são a luz do mundo. Então os cristãos eram usados como tocha, eram usados como diversão nos coliseus, nas arenas. Pegavam-se não só os pais, mas também pegavam as crianças, né, pequenas, e botavam ali nas arenas para os leões comerem. E isso era de diversão para o povo. E os cristãos estão sendo aqui chamados. Não, vamos manter firme assim a nossa confissão diante de tudo isso, porque Deus é fiel. Bem, o tópico 2 que nós estamos entrando agora é o combate às heresias. E aqui nós selecionamos 3 principais: o gnosticismo, o arianismo e o docetismo. É muito interessante percebermos que desde o tempo apostólico a igreja teve que lidar com falsas doutrinas, e assim percebeu que era urgente produzir uma declaração de fé para reprimi-las, especialmente no que concerne a Santíssima Trindade. O período aqui é um período de combate às heresias. Por assim dizer,
parece que o diabo, né, ele usou algumas técnicas, né, é uma forma de conjectura. Durante um período da igreja ele perseguiu, só que, como diz um escritor cristão, o sangue dos mártires era o que regava a semente do evangelho. Quanto mais cristãos mortos, mais os cristãos cresciam. Então parece que o diabo muda de tática, né? Ele agora começa a atacar de dentro para fora. Como? Com as heresias. E desde o tempo dos apóstolos. E o credo logo não é um documento poético. Ele é um documento que faz a pessoa confessar a fé, e a fé pura, a fé de crer no verdadeiro Deus. Então começam também a vir aqui nesse contexto ataques à Santíssima Trindade, à doutrina da Trindade. E nesse período aqui, do credo apostólico, a maior celeuma, a maior luta era sobre a divindade de Cristo. Por isso que quando você separa ali, tem a imagem do credo, você tem ali uma frase, crê em Deus Pai, e sobre Jesus, né? Crê em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que viveu, que tem até Pilatos. Por que Pilatos aparece? Porque é uma confirmação histórica de Jesus. E cresceu Pilatos, e Jesus cresceu e morreu, e foi no Hades e ressurgiu, e no Espírito Santo. Coitado, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porque aquilo que queria se defender principalmente é a Trindade e a pessoa e a encarnação do Verbo, a pessoa de Cristo. Logo percebemos que o credo é um documento de combate, não um documento de poesia, né? Bem, a primeira das doutrinas, das falsas doutrinas, da heresia que aparece é o gnosticismo. Vamos estudar um pouco sobre o gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra grega, né? Essa transliteração gnosis, conhecimento. Ou seja, quem era o gnóstico? É aquele que tem um conhecimento. E por que aquele que tem um conhecimento? Para esclarecer esse termo, nós podemos entender assim, qual foi a origem dos gnósticos. Alguns historiadores, alguns livros aqui vão dizer que os gnósticos, assim que Jesus pregava na Galileia, já estava acontecendo ideias gnósticas ocorrendo. Entende? O gnosticismo não tem uma data certa, mas esses gnósticos cristãos, eles têm origem no seguinte: você observa aquela passagem assim, Jesus conta uma parábola, e após a parábola ele chama seus discípulos em particular. Então, e ali ele revelava a parábola. Os gnósticos vão dizer isso, que existe um conhecimento secreto que era revelado aos discípulos. E os gnósticos, são aquele que tem esse conhecimento secreto. Interessante, né? Se a gente se fossem contemporâneos, diriam para nós: olha, vocês fazem seminários, vocês estudam, vocês tem livros de teologia sistemática, mas nós temos um conhecimento revelado, um conhecimento secreto. Esse que era a ideia gnóstica. Não é possível reduzir a um sistema e determinar com clareza sua linha diretiva, pois suas fontes são ecléticas. Era um conjunto de ideias desordenadas, pagãs, fortemente teoréticas e quase fantasiosas. Por que isso invade a igreja? Porque a igreja se expandia em seu horizonte intelectual, e isso chamava a atenção dos pensadores pagãos. Então, o gnosticismo vem com essa ideia de vaidade. Porque esses conhecedores que viram que o cristianismo tinha algo de intelectual, eles viram que eles queriam usar a argumentação que possuíam um verdadeiro conhecimento, um conhecimento maior do que o acadêmico. Eles tinham um conhecimento, ou seja, essa gnose especial a respeito de Deus e o que tem a ver com as coisas divinas. Bem, vamos
pegar aqui duas marcas principais do gnosticismo. Tinham dualidade de princípios cosmogônicos. Bem, o que é dualidade? São duas realidades que se chocam, coisas que são meio, por assim dizer, antagônicas. E o que são princípios cosmogônicos? Bem, é relacionado à existência, à origem. Cosmogônicos tem a ver com a origem do universo, do cosmos, entendeu? Bem, então, se tem dualidade de princípios, logo são dualistas. Deus cria o bem. Uma das teorias é que Deus é bom, Deus é a plenitude do bem. Então Deus cria o bem, porém um outro ser cria a matéria, um outro ser cria o mal. A matéria não pode vir de Deus porque a matéria é boa. Tudo que eles caminham naqueles princípios dos filósofos gregos, né? O que é espiritual é bom, é belo, é bonito, é aceitável, faz a elevação do ser humano. Porém a carne é má, a matéria é má. Né? Existe uma frase filosófica que diz que o corpo é a prisão da alma, porque o corpo é matéria, logo a matéria é má. Outra marca principal era o problema do mal e o demiurgo. Para explicar o problema do mal, eles usavam essa explicação do demiurgo. O que é demiurgo? É uma entidade, é uma deidade que criou o universo físico, o universo material. Ela é descrita nos trabalhos de Platão, mais ou menos ali 360 a.C. Esse demiurgo seria o intermediário de Deus, o criador do mal. Agora vejam como essas duas marcas principais, esses dois princípios, vejam como isso afeta o cristianismo. Veja bem, isso em primeiro lugar, aliás, em principal lugar, isso afeta a nossa cristologia, esse princípio de dualidade. Mundo e matéria são maus em si mesmos. Logo, eles negam que Cristo assumiu carne e condição humana. Viram como é que isso acontece? Se a matéria é má, como Cristo, que é Deus, que é a plenitude da bondade, encarnou? Isso é algo muito sério, porque o que não é assumido não pode ser redimido. Cristo sim, ele assumiu carne, ele assumiu forma, ele assumiu matéria, porque ele precisava assumir nossa condição humana para nos redimir. O que não é assumido não pode ser redimido. Logo, Cristo assumiu para nos redimir. Bem, e para isso há um sem número de histórias que eles vão contar. Por exemplo, eles dizem que Jesus é um simples carpinteiro, que vai lá se batizar, mas quando ele se batiza, né, que vem a descida do Espírito Santo, por assim dizer, né, baixa um espírito crístico nele, abaixa nele o espírito do Cristo. Alguns dizem que o espírito desce do pleroma, que é a plenitude, né? É um estado espiritual perfeito, e baixa ali no carpinteiro Jesus, e ele se torna um instrumento de redenção dos homens. E isso também, com isso eles explicam que quando Jesus está ali crucificado, o Espírito do Cristo sai nele. É naquele momento que o Espírito do Cristo sai, ele fala que o Deus meu, por quem me desamparaste. Outra explicação para isso, e como eu já citei no começo, eles têm certas coisas teoréticas e realmente fantasiosas. Eles vão dizer que essa explicação por Deus meu, por que me desamparaste, eles vão dizer que quem é crucificado é Judas e não Jesus Cristo. Judas que queria que Cristo se manifestasse, né? Mas ele não se manifesta. Então, quando ele está sendo crucificado, esse Deus meu, seria assim: poxa Deus, eu fiz o que fiz e Cristo não se manifestou. Né? E como Judas para na cruz? A explicação é a seguinte: Jesus, enquanto carregava a cruz, tem um momento ali na mão dele que começa a sair raios
e luzes, e os soldados ficam cegos, e Jesus, sai correndo, foge, e Judas é pego. Quando os soldados voltam a enxergar e ficam falados, Jesus fugiu, pega esse cara mesmo, e pegam Judas. Por isso que ele para lá crucificado. Então são coisas realmente... Quem é o maior combatedor, quem pega essa doutrina passo a passo e vai simplesmente desfazendo ela, é no livro Contra as Heresias. É Irineu de Lyon. É Irineu que ele pega, monta esse seu livro Adversos Hereses, ele junta todos os tipos de explicação gnósticas e vai confrontando-os um a um, expondo essas contradições que um contava algo, outro contava outro, e simplesmente desfaz toda essa falácia dos gnósticos. E na sua mistura, como estamos mostrando aí no slide, o gnosticismo contém esses 3 tópicos. Eu estou pegando o livro do escritor Manuel Guerra Gomes. Ele cita 3 tópicos principais também aqui do gnosticismo. Ele contém esoterismo. O que seria isso? Ele sobrevaloriza, apela não raramente a revelações secretas e também a sua hierarquia eclesiástica. O que eu quero dizer com isso? Várias vezes vão dizer, não, nós temos o conhecimento secreto, uma revelação especial. Vocês são apenas discípulos. Essa hierarquia eclesiástica, não, eu também sou apóstolo. Alguns se auto-intitulavam apóstolos ou bispo de importância tal. Então você não podia indagá-los, né? Porque eles tinham essa revelação, eles aprenderam direto dos apóstolos, alguns diziam isso. Interessante ver, né, que hoje também nos nossos dias parece acontecer isso. Tem homens que têm a revelação especial, que tem uma relação especial, que Deus fala diretamente com ele. E aqui já aparecem algumas coisas que podemos entender no texto bíblico. Alguns teólogos eruditos, né, eles vão dizer que esses também são os pneumáticos lá de Corinto, os espirituais. Lembra? Tem um trecho da carta que Paulo escreve os espirituais, aqueles que dizem assim, eu sou de Cristo. Como dizer que são de Cristo, se Cristo já havia morrido? E talvez apareceu ali para o Paulo, o apóstolo, foi o último a ser visto, a ter tido esse contato com ele. Depois não temos mais registro nas escrituras em relação a isso. Então como é que esse grupo diz que eles são de Cristo? Eles são os espirituais, né? Do grego pneumáticos. Então ali na verdade não é uma espiritualidade sadia. Eles, aqui que estamos conjecturando, possivelmente são esses cristãos já com essas influências gnósticas, de estudos especiais, de revelações especiais. Bem, o segundo ponto ali que o gnosticismo contém é o exclusivismo. Por quê? Ele disse portador de uma revelação especial, fruto de um aprofundamento teológico. Eu posso ter o meu aprofundamento e Deus me revelar coisas exclusivas que Ele não vai revelar nenhum outro, porque eu tive aquele insight, aquela iluminação especial naquele momento. Auto-alegorismo exegético. Bem, o que é alegorismo? Alegorismo exegético. Exegese é a arte, né, de interpretar o texto, de exegese, é tirar do texto o que o texto quer dizer. Então, o que são formas de alegorismo? É você atribuir ao texto aquilo que ele não quer dizer. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Né? A parábola do bom samaritano ali, Jesus claramente ele está confrontando os fariseus e os religiosos da sua época, os escribas também. Ele está dizendo o seguinte, vocês são muito religiosos, vocês têm muita liturgia, têm muita técnica, mas não fazem o principal, que é amar. Pelo contrário, vocês odeiam os samaritanos, odeiam muito. Então o que Jesus está dizendo ali? Vocês têm que mudar. Aí o sentido do texto é simplesmente esse, a parábola é para fariseus. Mas um alegórico, por exemplo, ele pode interpretar assim,
tinha um homem caído à beira do caminho, né? Quem é o homem? É eu e você, pecadores. Estamos pecadores, então pecadores caídos. Então aí vem o samaritano, né, montado no jumento. Quem é o jumento? Quem é o burro? Né? É o evangelista. Coitado dos evangelistas. Bem, aí por exemplo, ele dá lá 2 moedas na estalagem. O que é a estalagem? É a igreja, onde você é curado. E deixa 2 moedas. O que são os 2 denários? É batismo e santa ceia. Você está entendendo? São ilusões que você agrega ao texto que na verdade ele não quer dizer. Isso que é alegorismo exegético. Então, eles amoldam as escrituras às suas teorias. Eles não fazem a exegese correta de retirar do texto o que ele quer dizer. Eles torcem o texto para caber dentro de suas teorias. E eles sempre vão interpretar as escrituras sempre tendendo para o oculto e o esotérico, né? Para mostrar que tem esse algo, essa revelação especial deles. Bem, a próxima doutrina falsa é o arianismo. Por que esse nome? Presbítero ário, talvez influenciado por ideias gnósticas. É um presbítero que se sentiu muito incomodado em entender a Trindade. Como nós que somos monoteístas, o que é isso? Cremos em um Deus, podemos ter um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Ário foi usar o seu simples conhecimento para tentar explicar a Trindade. Bem, só para também adiantar aí, Ário ele foi refutado por Atanásio, tá? No Concílio de Nicéia, 325 d.C. Ele foi simplesmente refutado e isso foi dado como uma heresia. Isso é documentado. Bem, Ário talvez por influências gnósticas, ou seja, tudo que é espiritual é bom, Deus é bem, a matéria é má, a criação é má. Então como Deus vai encarnar? Então ele diz que Jesus é a primeira criação. Ário vai defender que Jesus é o mais importante ato da criação. Jesus é um ser criado, ou seja, Jesus tem início. Ele não é coeterno com o Pai e com o Espírito. Ele teve início. Ele é criado com atributos divinos, mas ele não era divindade em si. Ele não era Deus em si. E quem crê nisso? Temos uma seita que diz que na sua Bíblia, lá em João, que no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, né? Que são os testemunhos de Jeová, onde temos traço disso, dessa doutrina também no mormonismo, nas testemunhas de Jeová. Ou seja, você estudar a história da igreja, você estudar os pais da igreja é algo extremamente saudável, porque você vai perceber que toda nova doutrina é uma velha heresia. Toda nova doutrina é uma velha heresia. Você vai encontrar tudo de estranho hoje, de exagero que se fala hoje, até mesmo no meio de algumas, tá? Vamos deixar bem claro, de algumas igrejas neopentecostais, por exemplo. São coisas que já aconteceram. Vemos aqui os gnósticos falando que tem revelações especiais, que são apóstolos especiais. E hoje vemos homens se reivindicando auto-apóstolos. Quem os consagrou apóstolos? Temos agora até um boato de um que queria se dizer anjo. O cargo dele seria de anjo. Bem, e como eu já falei lá no início, esquecemos do foco do cristianismo. O foco não é nós, não somos nós. O Evangelho não é sobre nós, é sobre a glória de Cristo, a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como está escrito aí no quadro, eu não admitia que Jesus era Deus, o Verbo encarnado. E isso implicaria na aproximação do cristianismo com o paganismo, né? Ou seja, estaríamos crendo em vários deuses, mas não é assim. Agostinho é o que trata disso muito bem na sua obra A Trindade, né? Ele passa 15 anos, se eu não me engano, estudando sobre isso, sobre a Trindade.
E no final do seu livro ele fala: tente entender a Trindade e perderá sua mente. Tente negá-la e você perderá sua alma. É uma doutrina complexa, mas sim, pode ser estudada por nós e chegarmos a um conhecimento sadio daquilo que Deus nos permitiu revelar na sua palavra. Bem, passando adiante para a próxima doutrina herética, é o docetismo. Isso, docetismo. Bem, o docetismo vai dizer que Jesus não tinha um corpo humano. Tá? Existem teorias que vão dizer que ele tinha um corpo fantasmagórico, ou que tinha uma aparência humana, mas ele não tinha um corpo humano. O docetismo vai afirmar isso. Eles também selecionavam textos somente dos evangelhos e negavam outros textos. Principalmente, de acordo com o historiador Franklin Ferreira, eles usavam muito os textos que nós chamamos de apócrifos, né? Textos que nós não reconhecemos como inspirados, reconhecemos até como conteúdo histórico, mas não inspirados. Geralmente os docéticos eram gnósticos. Vocês veem que muitas teorias, a teoria de um explica a teoria de outro, e como já afirmamos, o gnosticismo não tinha fontes únicas, eles eram ecléticos em suas teorias, então casavam muito bem essa parceria. É por isso que você percebe que no credo apostólico, você reparou bem, você vai entender que ele combate aqui claramente o docetismo. Olha só o que o credo vai dizer de Jesus: creio em Jesus Cristo, o único Filho do nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo. Vamos lá. Jesus Cristo nasceu, ou seja, ele não é fantasma, ele nasceu. Ele padeceu. Fantasma padece? Fantasma morre? Não, ele padeceu. Ele foi crucificado, morto. O padecer aqui quer dizer, na verdade, sofrimentos. Ele desce ao Hades, ele ressurge dos mortos, ele sobe ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele voltará para julgar vivos. Ou seja, Jesus não era fantasma, ele tinha corpo. Ele tinha corpo. E é interessantíssimo, como eu já falei, as doutrinas vêm desde o período apostólico. Então percebam que João declara logo no começo do seu evangelho o que? O verbo se fez carne. Nossa, vejam o slide, docetismo. Jesus não tinha corpo. O evangelho de João, primeiro capítulo, e o verbo se fez carne. Carne, veja que está em maiúsculo, é de propósito. O verbo se fez carne, ele encarnou, sim. Os docéticos, os arianistas, os gnósticos estão errados. Deus encarnou. Bem, percebam que alguns textos bíblicos, algumas cartas, ao lê-los, ao estudá-los, nós fazemos como alguém ouvindo uma conversa telefônica, não é? Da qual temos apenas um lado da conversa, o outro nós não sabemos. Nós sabemos o que a outra pessoa está falando, mas não o outro lado da linha. Então, ao se deparar com esses textos aí de 1 João, nos parece, pela correta interpretação, que João está combatendo. Na igreja já havia esse tipo de doutrina. A igreja que João escreve parecia que a gente negando a encarnação de Cristo, o corpo de Cristo. E vamos ler essas passagens juntos para você verem as palavras fortes e chocantes que João usa para combater essa doutrina. 1 João, capítulo 2, o verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Percebam? Todo aquele que nega o Filho, de alguma maneira, nega a sua encarnação,
nega a sua morte, nega a sua existência, esse não tem o Pai. A nossa fé precisa que você creia corretamente, e é crer no Pai e no Filho. 1 João 4,15. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Entendeu? Não parece que é claro o combate a essas heresias? Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ainda aí no mesmo capítulo 4, mas vamos para o início dele, verso 1, 2 e 3. Vejam bem: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vejam como o verso 2 é gritante, irmãos. Confessa que Jesus Cristo veio em carne. Jesus não é fantasmagórico, ele veio sem carne. Eu botei aí o capítulo 1, né, mas na verdade essa carta, a segunda epístola de João, é um capítulo único. Então, 2 João, capítulo único, no verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e anticristo. Havia enganadores na igreja dizendo que Jesus não tinha carne. Então parece que é um combate claro a esse tipo de doutrina, falsa doutrina que estamos estudando. Bem, irmãos, então esse é o estudo do credo. Um estudo que mostra um documento extremamente belo, defensor da nossa fé, um documento confessional, mais uma vez parafraseando Calvino, um documento que nada tem de doutrina humana, mas um documento riquíssimo, completíssimo. Mostrando a nossa última imagem aí, ó, para que servem os credos e confissões de fé. Tá vendo? Quando temos somente a Bíblia, uma interpretação bíblica que negligencia a história, anos e anos de estudo, irmão. Esse documento é muito, muito, muito bonito ser citado no final de um culto, né? Pensamos muitas vezes, credo, isso é coisa de católico, isso é coisa dos romanos, não serve para o protestantismo, mas não é verdade. Isso aqui é um documento de quais muitos protestantes usavam. Temos história de um casal inglês, que eu já ouvi o pastor, né, o Franklin Ferreira, dizer que pais, para doutrinar seus filhos, usavam os 10 mandamentos, o Pai Nosso e o Credo dos Apóstolos. É uma forma de doutrina, uma forma de você fazer um culto no lar, ensinar o Evangelho aos seus filhos. Agora, uma interpretação bíblica, quando mostra o quadro aí, quando ela atenta aos erros e acertos ao longo da história, ou seja, quando ela tem confissões de fé, credos, e isso é raro, até mesmo hoje em dia em igrejas históricas, como batistas e presbiterianos, quem faz mais uso disso, talvez, assim, citando por alto, sejam os luteranos também, e nós presbiterianos, né? Usamos ainda algumas confissões de fé, os credos,
Os mais antigos, hoje nem tanto, né? É de suma importância resgatarmos esse documento para o estudo bíblico. E o quadro aí é bem claro dizendo, ó, que esses documentos, os credos e as confissões de fé jamais tomam lugar nas escrituras, mas auxiliando a interpretação bíblica, ajudando ao que? A igreja não repetir as heresias. Lembra? Toda nova doutrina é uma velha heresia. Então esses documentos históricos importantíssimos. Então, olha a importância de um credo. No culto você tem um louvor. Você louva a Deus, você canta, você fala da majestade de Deus, você ora a Deus. Depois de Deus, graciosamente, nos fala e nos molda através da sua palavra. Então Deus falando conosco. Bem, já que falamos com Deus, Deus falou conosco, estamos cheios dele, o que nós fazemos então? Nós confessamos, nós mostramos que cremos, nós respondemos a palavra, sim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. É um ótimo documento para ser citado no final do culto. É um documento que quando ele é citado, olha a beleza disso, irmãos e irmãs. Quando ele é recitado, ele faz ressurgir 2000 anos de história. Ele contém 2000 anos. Ele tem aí pelo menos uns 1000 anos de debates teológicos seríssimos. E esse documento é carregado disso. Ele é belo, porque ele é dividido em 3 partes. Ele é trinitariano, como a primeira imagem nós mostramos aí, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Essa imagem eu acho linda, por isso que eu botei no slide. Né? O Filho sendo representado pelo Cordeiro, o Espírito Santo como a pomba, né? E a mão poderosa de Deus, Abba Pai. Então também ele tem essa divisão de 12 artigos, ou seja, os 12 apóstolos, né? 12 artigos importantíssimos para a nossa fé. Negligenciar um dos artigos é você desmontar um raciocínio de fé. É você deixar a tua fé sobre risco. E olha que formato maravilhoso. Ele tem um formato de V. Como isso? Ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo começa no céu. Agora vamos descendo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo. Ele nasceu. Descemos um pouco, certo? Ele nasceu. Está na terra. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Se desce mais um pouco, desce inclinado. Veio do céu, na terra, agora no Hades. Agora ele ressurgiu dos mortos. Ressurgiu dos mortos, ele volta para a terra. E sobe ao céu, novamente, para a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ver. Começa no céu, desce até o Hades, depois volta à terra e volta aos céus. É um documento fantástico, né? Aqui nós usamos a versão que diz crer no Espírito Santo na Santa Igreja Universal, mas até a palavra mais bela que fica aqui é crer na Santa Igreja Católica, né? Porque a palavra católica significa a palavra universal, né? Nós alteramos, os protestantes alteraram principalmente para não ver essa confusão com a Igreja Católica. Só que hoje também temos a Igreja Universal do Reino de Deus. Então não adiantou fugir, né? Caímos de novo nessa palavra que pode causar algum tipo de confusão. Mas é só estudarmos que temos o correto entendimento. E daqui vamos surgir outros estudos maravilhosos da palavra de Deus. Né? Fique atento que cada vez mais estaremos no culto, estaremos sendo transmitidos pelo YouTube, né? E são estudos fantásticos, irmãos. Passear por esse texto é você ter muito material a ser estudado, é muito alimento sólido para ser mais chegado. Espero que tenha abençoado vocês, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, mantenha esse estudo no seu coração, não como um estudo somente teológico, no sentido de você agregar conhecimento, mas que seu coração se sinta aquecido, se sinta solidificado por uma fé que temos um Deus maravilhoso, um Deus que tem história, um Deus de grandes pensadores, de grandes homens com vida piedosa, que deram até mesmo sua vida pelo estudo das Escrituras, né? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.